E aí tem um ponto muito interessante que pouca gente tem falado, né? Enfim, tem debatido, mas o Irã, até agora, né? Eles encontraram 12 minas marítimas, né? Aquáticas jogadas aqui no estreito. E essas minas impedem dos navios circularem. Então, uma das funções que teriam que ser feitas é você limpar todo esse território, limpar essa passagem. E para fazer isso, você precisa ter navios específicos que são mine sweeping ou mine keepers, né? Que são navios que ou detectam minas ou navios que detectam e destroem. E os Estados Unidos tinha 12 desses navios que foram construídos especialmente para isso, e ele destruiu alguns deles, outros ele vendeu, e em alguns anos ele parou de ter esses navios. Então, os Estados Unidos não têm navios que detectam e destroem minas, navios especializados, específicos para isso. O que os Estados Unidos acabou fazendo foi adaptar navios costeiros para que esses navios, então, servissem essa função. Mas eles não são construídos com o mesmo casco, com o mesmo tipo de motor. O casco de um navio desses especializado em minas, ele é feito de fibra, porque o metal, o ferro, pode acionar as minas, o motor é mais silencioso, ele tem uma série de sensores a mais. E os Estados Unidos não têm mais esses navios. Ele tem outros tipos de navio que servem essa função. Agora, os europeus têm esses navios de sobra. Inclusive, parte desses 12 que os americanos tinham, alguns eles destruíram, venderam, virou carcaça e tal, desmontaram. Outros eles venderam para países como a Grécia, como o Egito e outros tantos. Mas os europeus têm por volta de 150 navios desses. E os europeus não querem ir lá ajudar, não querem participar. Mas essa é uma discussão que daqui a pouco eu falo disso. Mas o fato é que os Estados Unidos têm uma dificuldade militar de limpar isso daqui. Pra vocês terem uma ideia, na guerra, quando Vou voltar aqui para o Kuwait, né? E o Kuwait está aqui. Quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, ele temia que os americanos fizessem uma invasão anfíbia e chegassem aqui. Então ele minou todo o estreito. E os americanos... O estreito não, né? O acesso da costa aqui do Golfo Pérsico. E os americanos levaram 51 dias para retirar todas as minas. E essa história, assim, foi bem difícil. Naquela época, os Estados Unidos tinham esses navios especializados nisso. Em vários outros momentos da história, em outras guerras, a colocação dessas minas dificultou muito o acesso. O Irã ainda não recorreu a isso totalmente, mas eu estou contando aqui para vocês todas as questões. Então, primeiro o drone, depois a dificuldade da costa, depois o quanto é estreito a passagem, depois a profundidade, depois as montanhas. Então, se os Estados Unidos vier aqui e capturar essas outras pequenas ilhas, né, que eu estava falando da carga, mas uma das ideias é que os Marines capturem essas pequenas ilhas. Não necessariamente isso vai evitar ou impedir que o Irã continue fechando o estreito. Então, essa operação militar que pode vir, a gente não sabe se vai vir ou não, ela ainda é dúbia, a utilidade dela é duvidosa e a efetividade dela não sei se tem algo valioso. Pode ter um valor psicológico de percepção, de narrativa, falar que os Estados Unidos conseguiu fazer mais alguma coisa ou conquistou mais um território, mostrou, vou lá e pego o que eu quero e depois, óbvio, vai ter que sair dali porque não vai ficar ali lutando e controlando aquilo por tanto tempo. Deixa eu
fazer uma pausa aqui para... Já estamos com 5 mil. Pessoal, deem like aqui no vídeo. Aproveita agora, não esquece, dá like. E quem não segue, está assistindo, siga o canal. Por favor, nos ajuda bastante. E compartilhem depois com os seus amigos. Eu vou aproveitar para falar um pouco do nosso parceiro, né? E patrocinador, que é a Você Europeu, que é uma empresa especializada na obtenção de cidadania, visto, tudo para a Europa. Claro, não estamos falando de todos os países, mas de Portugal, Espanha e Itália. E vocês estão acompanhando as mudanças, né, de regras e leis, e a coisa está se fechando, né? O cerco está fechando ali na Europa com a imigração. Então, se você sabe que você tem antepassados, você tem vontade de ter uma cidadania europeia, você tem vontade de morar fora, essa é a hora de você não perder o seu direito antes que seja tarde demais, porque as leis, as regras estão mudando. Ainda tem discussões, mesmo na Itália, que parece que já tinha fechado, tem uma decisão nova no judiciário. Mas, se você tem essa vontade, esse sonho, e tem ou acha que você tem os seus antepassados, ou você tem algum direito, algum caminho, aproveita, porque depois vai ficar mais difícil. O clima político está mostrando que, né, nós estamos indo nessa direção. Você Europeu é uma empresa muito séria. A quantidade de gente que veio aqui do canal em busca da sua cidadania, né, do seu passaporte europeu, centenas de pessoas já fizeram o seu processo ali com eles, todo mundo super satisfeito, são muito especialistas, vão te dar um atendimento direcionado, te pegar, montar um grupo no WhatsApp, te respondem na hora, o tempo inteiro acompanhando o que está acontecendo. E estão fazendo uma promoção aí, né, falando que quem fechar agora, você consegue que os seus documentos, eles vão acelerar os documentos, vão mandar esses documentos via aérea e eles vão cobrir esses custos. Então, aproveitem aí e dá uma olhada na Você Europeu. Eu estava aqui explicando exatamente o que os Estados Unidos então pode fazer. Expliquei esse último movimento militar do Trump, né? Sei lá, mandar tropas para conquistar algum outro território, que a gente não sabe qual seria a utilidade disso. Não me parece que isso faz sentido, mas o Trump ele funciona muito na parte psicológica ou simbólica, ou ele quer dizer que ele obteve vitórias, ainda mais se desde 1988 ele tem essa obsessão com a ilha. Talvez ele vai lá, vai colocar uma bandeira americana por 2, 3 dias e depois vai falar que fez um acordo, ou vai se retirar, falar que a guerra acabou, que o Irã aceitou abrir o estreito. O ponto é que o desfecho da guerra, né? Vamos imaginar que a guerra acabe, e aí estamos no hipotético agora, porque estamos lidando com essa informação dos últimos 2 dias, que é o Trump estendendo o prazo, Israel mudando os seus alvos, Israel está parando de atacar o regime para destruir, deteriorar as capacidades industriais iranianas. Até então, Israel estava mais focado na guarda revolucionária, nos Bassides, que é a milícia interna, na polícia, e os Estados Unidos destruindo indústria e alvos militares. Agora, Israel vai parar de tentar derrubar o regime. Está claro que eles não vão conseguir derrubar o regime somente com ataques aéreos. Precisa de tropas ou precisa de uma rebelião ou revolução interna. Revolução interna, se vier de minorias étnicas diferentes, pode causar uma guerra civil. Não que Israel não gostaria, talvez. Para Israel, o mais importante é que o regime caia. Se ele cair numa guerra civil, tudo bem. Israel não vai achar ruim. Mas os países do Golfo, né, todos os outros países daqui, não gostariam de ter o Irã em guerra civil. O Paquistão não gostaria de ter o Irã em guerra civil. A Turquia não gostaria. Por quê? Se a gente tiver uma guerra civil
no Irã, provavelmente os curdos do Irã, que são 10% da população, vão começar a ficar mais autônomos. Isso vai incomodar a Turquia, porque a Turquia vai estar preocupada que os seus curdos comecem a se juntar com os curdos do Irã. E aí os curdos do Iraque talvez também se juntem com os curdos do Irã. Então a Turquia iria interferir para impedir isso. E não quer onda de refugiados na sua fronteira. A Turquia faz fronteira com o Irã. E o Paquistão também não quer que os balutes, que a etnia que está aqui perto da sua fronteira, dá um zoom maior aqui para aparecer o Paquistão, olha lá, que os balutes criem instabilidades. Então o Paquistão também não vai querer, e assim por diante. Nem a Arábia Saudita, nem os Emirados, ninguém quer uma guerra civil, nem os Estados Unidos. E é muito difícil de você controlar um país desse tamanho, com 40% da população que não são persas, de uma revolução dessa não virar uma guerra civil. E aí o Irã se tornar um estado colapsado e nós vamos ter o surgimento de um monte de grupos fundamentalistas, o Hezbollah do Irã, a Al-Qaeda vai invadir aqui, o Estado Islâmico vai montar um mini califado aqui. Aí nunca mais o Estreito e o Golfo funcionam, ninguém mais passa. Você vai ter um monte de Houthis espalhados aqui na costa iraniana, e para você resolver isso, você vai precisar de uma intervenção militar imensa, gigante. Então, ninguém está indo por esse caminho. Se não tem esse caminho, armar a população também não é uma solução, porque eventualmente pode chegar nesse mesmo lugar. O regime teria que cair, porque eles estão enfraquecidos o suficiente e a população volta para as ruas de novo. Mas na última tentativa morreram por volta de 30 mil pessoas. Os números variam, mas o número é grande. As pessoas já estão dispostas a tentar confrontar tudo isso de novo. Isso não quer dizer, gente, que daqui a um mês o regime não possa cair sozinho. Mas hoje ele não caiu. E, na verdade, possibilidades do que levariam esse regime à queda, como a transição de poder do Khomeini, foi mais fácil todo mundo se unir e ficar, enfim, preso num líder, todos juntos com esse líder, que é o filho do Khamenei. Agora, quem que sai ganhando aqui nessa guerra? Olha, como eu já disse para vocês antes, o Irã perde um monte, mas ganha um monte. Os Estados Unidos ganham alguma coisa e perdem outras. Os países do Golfo, olha, esses eu diria que eles só perderam. Quase nada do que aconteceu deixa eles numa posição favorável. Israel ganhou talvez alguma coisa temporária, mas também não resolveu o problema se o regime não cair. Se o regime continuar, já falei para vocês, tenho repetido isso, o regime vai ser obcecado para obter uma bomba atômica. Vai ficar dia e noite perseguindo isso de uma maneira diferente de como perseguiu até agora. Ele vai reconstruir todo o seu arsenal. Ele vai fabricar mais um monte de drones. E ele tem um teste, ele sabe como fazer isso, porque ele testou e viu o que aconteceu. Basta atacar todos os países vizinhos que está tudo bem. Basta ameaçar fechar o estreito e lançar alguns drones e afundar uns 2 cargueiros aí, uns 2 navios petroleiros, acabou. Então, o Irã sai numa posição de barganha muito melhor do que ele entrou. Antes da guerra, eu falei para vocês que o Irã queria a guerra. E a minha explicação foi, o Irã quer a guerra porque na posição que ele está hoje, ele não tem poder de barganha. Antes da guerra, ele não tinha poder de barganha. Hoje, depois da guerra, ele tem poder de barganha. O Irã queria a guerra, os Estados Unidos queriam a guerra, Israel queriam a guerra. Os 3 fizeram uma aposta. O Irã saiu numa posição de barganha favorecida
até então. E isso é